Eu não faço crédito ao engenheiro José Sócrates, sabe, por uma razão muito simples. Eu nunca tive um trabalho do Estado, nem quero ter. Os meus filhos e a minha família nunca tiveram emprego no Estado, nem quero ter. Percebe? Aí as pessoas que têm negócios altamente com o Estado é que estão aí a dar uma de viúvas virgens, está a perceber? É que estão aí a dar. É que a justiça está mal, é por outras razões. Onde é que eu vou arranjar um caso grave na justiça portuguesa? Vamos falar um bocadinho, se calhar, do caso Freeport. Só porque, um bom caso. Porque o Sr. foi das primeiras pessoas a vir a público defender o Primeiro-Ministro José Sócrates. Parece é que o processo terá nascido de uma daquelas reuniões secretas que às vezes se fazem em restaurantes de subúrbios ou até aqui alguns restaurantes discretos da cidade, entre políticos da oposição, entre jornalistas, maus jornalistas, entre polícias, para... escrevem uma carta anónima que nós tramamos o gajo. Mas tu sabes, isto não vale nada, mas escreve uma carta, nós abrimos um processo. Quando os processos nascem assim, meu caro, a justiça está muito mal, isto não pode ser. E foi contra isso que eu denunciei. Sabe porquê? E depois surgiu o oportunismo, porque quando uma pessoa denuncia uma situação que está má, aparecem logo a dizer, está a apoiar este ou aquele. Isto aqui não é por mim, é contra mim. Eu fui uma vez visitar à cadeia um sujeito que você conhece bem. Conheço tão bem, somos tão amigos. Exatamente. Chamado Mário Machado, líder de um grupo de extrema-direita e até com posições xenófobas e racistas. Um tipo encantador. Seja como for. Eu fui lá visitá-lo porque ele estava preso injustamente. E disse-lhe lá na prisão, eu sempre combati as suas ideias e as hei de combater, mas você está aqui injustamente. E a justiça é isto. É muitas vezes nós defendermos aquelas pessoas com quem não concordamos, porque a justiça não pode ser vingança. Não pode ser, muito menos por questões ideológicas. A justiça tem que ser reta, tem que ser direta ao assunto. E ninguém me acusou de eu pertencer ou de o estar a apoiar. Posso acusá-lo agora, se... Já vem um pouco tarde, mas mesmo assim... Mas se tiver aquela reação que teve da outra vez, eu posso fazer isso agora. Qual? Não quero, não, deixa estar. Tenho medo, eu apesar de tudo tenho medo. Do que alguns chamam um grilo falante. Verdadeiramente a investigação criminal em Portugal não depende do Ministério Público e em muitos aspectos há suspeitas que possa até depender dos governos. Os poderes de Estado, quando são exercidos para além dos seus limites, obviamente isto tem um nome, chama-se terrorismo de Estado. O sindicalismo nas magistraturas é uma aberração. O sindicalismo nas magistraturas pôs sempre os interesses laborais e profissionais dos seus associados acima do interesse público. Abaixo assinado para uma Assembleia Geral extraordinária para o destituir. O senhor vai convocar a Assembleia Geral? Olha, a Ordem tem leis, tem regras, tem estatutos. Isso é absolutamente ilegal. Um bastonário, os membros eleitos da Ordem podem perder o mandato por 3 razões. Por impedimento permanente, por renúncia, por sofrerem uma sanção disciplinar superior à de advertência, que é a pena mínima. Portanto, são essas as 3 razões. O Estatuto não há destituições na Ordem dos Advogados. Há eleições, sim, mas não há destituições. Mas o senhor não quer convocar uma Assembleia Geral? Para um objetivo ilegal. Ilegal como? O senhor não respeita a vontade dos outros advogados? Porquê é que eles não respeitam a vontade de quem me elegeu? Eu fui eleito por quase 8.000 advogados e agora querem uma Assembleia Geral ao estilo de 75? De braço no ar, para pôr em causa a legitimidade das decisões democráticas da maioria. Com o meu programa que foi aprovado pela maior votação de sempre na história da Ordem dos Advogados. E as eleições são para respeitar. Há 20 advogados, menos de 20 advogados que Manuela, não é menos de... Nem, isto não interessa. Quantos? O senhor e mais quantos? É preciso respeitar os resultados das eleições democráticas e não é com minorias, com braço no ar, ativistas, no braço. É o senhor que faz um estatuto, apresenta ao governo e os outros advogados ninguém sabe nada. Não é. Isto, o Conselho Geral tem competência para apresentar as alterações legislativas que entende e apresenta-as. Se está a violar os estatutos, ponha-me um processo disciplinar. Já puseram alguns? Já tenho 4, desde que tomei posse. Acha normal? Não. Um bastonário? Ter 4 processos? Acho que não, nunca tive nenhum em 25 anos da advocacia. O Presidente do Conselho Superior, que é logo a seguir a si, está contra si. É o principal opositor. Os 5 dirigentes dos conselhos distritais do continente, portanto, só faltam 2, que é o da Madeira e dos Açores, estão contra si. Como acabámos de ver. O senhor mesmo. Mas já estavam antes das eleições, Manuela. Não. Sim, por favor. Não, o senhor não conseguiu conquistar. Isso não me admito. Não está, já estavam antes das eleições.
Desculpe lá, o senhor não conseguiu conquistá-los? Não, eram da oposição antes das eleições. Eles concorreram contra mim, apoiaram outros candidatos derrotados a bastonar, apoiaram o Dr. Magalhães e Silva. 2009 chumbaram numa Assembleia Geral de braço no ar. Desculpe lá, o senhor teve 300 e tal votos contra 1000 e tal, 1400 e tal, ou lá o que é que foi. Pronto. Numa Assembleia Nem Geral. o relatório e contas de Também 2008, o chumbaram do próprio orçamento. O que é que o senhor pretende? O que é que eu pretendo? Exercer um mandato democrático. Sozinho? Respeitar a democracia. A Ordem dos Advogados é o senhor. Sim, mas eu fui eleito, eles foi contra mim. Eles estão. Ouça, Manuel. E o senhor? Desde Agora, o dia das eleições, escute isto. Agora, vamos desde à frente, o dia já das percebemos. eleições, em 30 de novembro de 2007, que estão sistematicamente a atacar o bastonário. E já estavam antes. Já estavam antes. Porquê? Porque não respeitaram o resultado eleitoral democrático. O senhor não No dia das respeita eleições. os outros órgãos. Eu respeito o meu programa que foi Porquê é eleito. que o senhor eu não fui eleito com o respeita aquilo programa. que disse há um ano atrás? Porque entendo que não devo convocar uma Assembleia Geral, Mudou de porque ideias. o objeto é ilegal. A Assembleia Geral é ilegal. É ilegal. O doutor acha bem, no dia do advogado, Sim. assim na praça pública, Na praça pública. sim, vir Um órgão de dizer que os comunicação. advogados Sim. cometem crimes? Isso é alguma verdade? É alguma mentira? Não sei, o senhor é que sabe. Você não sabe? Não sei. Não sabe? Vocês noticiam aqui Não, advogados presos. diga-me lá. Escute, O senhor Maria está Manuel, na ordem eu já dos ouvi noticiar advogados. aqui a prisão de advogados. Mas isso é com a polícia, não? É com a polícia, não. São advogados que estão presos. Então, mas, ouça, o senhor vai para a praça pública e na Ordem dos Advogados não faz nada? Então não é preciso fazer, que é automático. A acusação é transmitida automaticamente aos órgãos, à ordem. E estão Então, os para que é que processos o senhor disciplinares. precisa de ir para fora, Sim. no dia do advogado, Sim. enxovalhar? Não é enxovalhar, Não, é dizer uma classe verdade. inteira. Não é uma classe inteira, isso é manipulação. Não. Isto que você está a fazer é manipulação. Não. Estou a denunciar aqueles que, efetivamente, são as massas Não, podres. o senhor não- A classe... não Olha, você aponta quer ouvir o que é que o Dr. Júdice dizia? Diga lá. Não vou dizer que está cheia, mas há autênticos gangsters da Ordem dos Advogados. Bastonário quer expulsar gangsters, advogados gangsters. E o que eu lhe digo é assim, há de facto uma minoria de advogados que têm comportamentos criminosos, apoiam clientes a cometer crimes. Eu tenho que os denunciar e denuncio-os. Mas denuncia assim na praça pública? É na praça pública para dignificar a advocacia, para dizer que nós não varremos o lixo para debaixo do tapete como fazem outras profissões, E o senhor- incluindo jornalistas. Nenhum panel. Manuela Moura Gades, quando se discute a prostituição tem que se apresentar nomes de proxinetas ou prostitutas. não Quando se fala discute o assim tráfico, genericamente. desculpe, quando se discute o tráfico de droga tem que se apresentar nomes de traficantes. Os problemas não estão à vista de todos. Você não conhece advogados que estão presos por ficarem com o dinheiro dos Mas o senhor clientes. tem Não obrigação conhece advogados que depois estão fugidos de do os país. denunciar, Desculpe, não? estão denunciados. Você não conhece advogados que fugiram do país, condenados a penas de prisão. Doutor, Nós não, devemos, não falo. Quando não tenho nós provas, devemos não denunciar as situações que existem no país, como a corrupção, como os tráficos vários de droga, como alguns advogados. Não é preciso estar a apontar nomes na praça pública. Está a Só- bater melhor do que eu. Quando não há provas, não se pode falar sobre os assuntos. Não se pode acusar pessoas. Não se pode falar sobre as não coisas se pode falar sobre genericamente. corrupção em Portugal. Eu vejo aqui todos os dias quase a noticiar Não, casos. mas, sim, mas Sim. eu falo das coisas em concreto. Não, há muitas coisas Os que não pode nossos falar em jornalistas- concreto. Não, Há não, muitas não, coisas que não. não pode falar em concreto. E sabe que há muitas coisas que ficam pela insinuação, ficam pela névoa, ficam pela mensagem subliminar. Percebe? E isto é o que acontece. E há coisas que não se podem dizer. Mas tem que se denunciar. O tráfico de droga tem que se denunciar aí sem ter necessidade de ter nomes de traficantes. E está aí à vista de toda a gente. E a prostituição também. E estão contra o estatuto, sabe porquê? Eu vou-lhe dizer, Não é também 4 ou nota, 5 são pessoas. 4 ou 5 Aqueles pessoas. são os dirigentes. Não, dirigentes da ordem sou eu. São 4 ou 5 pessoas. Sabe porque é que estão aí por trás contra o estatuto? Porque pela primeira vez há um estatuto que inclui a incompatibilidade entre advogado e deputado. Olha, E sabe doutor, porquê? agora, A transparência. só mais um caso. Sabe, mas deixe-me dizer, quem está por trás disso são candidatos derrotados como o Dr. Magalhães e Silva. E era bom saber porque é que o escritório dele, por exemplo, tem a assessoria jurídica da alta velocidade em Portugal. Desculpe, Doutor, eu não porquê? vou entrar, Não, eu mas não tem vou que entrar agora nisso. sobre o caso Freeport. Sim, escrevi. Sim, em que atacava, depois de já ter atacado os juízes, Ou seja, depois até de pode ter atacado... atacar os Não, juízes. Não, atacou. Soutor, Porquê é que não diz criticar? Porquê é que utiliza o termo atacar? Soutor, Porquê é que a gente não pode criticar as magistraturas e o mau funcionamento da justiça? Poder Judicial Vocês todos os abafa corrupção de magistrados. Onde é que está Isto isso? não é atacar. Está Desculpe, aqui, desculpe, entre aspas. isso é um título Poder jornalístico, não é uma expressão Judicial. minha. Isso é um título jornalístico, não é uma Não, expressão está entre minha. aspas. Não, é Pronto. falsa então, eu não afirmei isso. Pronto, são os Isso eu não afirmei. jornalistas mais uma vez. Pode Ó, dizer, doutor, pode. mas
Aquela carta que o senhor, porque é o senhor responsável pelo boletim da Sim, Ordem, não é uma carta, é um artigo. Sim, um artigo que escreveu. A atacar a Polícia Judiciária e depois também a atacar o Ministério Público por causa de uma denúncia anónima que foi feita. Não é anónima a denúncia, foi falsificada, foi uma combinação entre a polícia... Doutor, não vamos continuar. Pois, uma combinação entre a polícia. Entre a polícia, um membro do CDS, um político da oposição e dois jornalistas. Sim. Porquê que o doutor, ao fim destes anos todos, resolveu escrever sobre aquilo? Ao fim destes anos todos, foi quando tive um despacho onde relatava o que se passou, um despacho de uma magistrada do Ministério Público. Porque se o jornalista combina com uma fonte, mandar uma carta anónima, para já é errado. É fraudulento, é um método fraudulento. Mas em processo penal prevalece um princípio que se chama o princípio da legalidade. Ouvia em alto... todos, depois ao fim destes anos todos, não houve investigação nenhuma. É que não houve investigação ao fim destes anos todos. O doutor tem noção de que foi visto como um frete político, a José Sócrates? Ou seja, as pessoas podem interpretar como quiserem. Eu não devo nada ao engenheiro Sócrates, nem ele me deve nada a mim. Eu não ando aqui a atacar nem a defender pessoas. Eu escrevi esse artigo da mesma forma que eu defendi a Leonor Cipriano no Algarve e que, note, ficou provado hoje em tribunal, em sentença no Tribunal de Faro, que ela foi torturada nas instalações da Polícia Judiciária. Escute bem e olhe bem para mim nos olhos. Eu nunca fiz fretes políticos a ninguém. Nunca mais viu nada, a carta rogatória, todas as outras coisas, os cozinhos eu vi o começo do processo e pronunciei-me sobre a origem do processo, que é uma origem infame para um Estado de Direito. É uma manipulação em 2004 para um Estado de Direito. Doutor, e é impossível haver justiça quando nascem processos judiciais assim, de bufos em Portugal, como aconteceu com Fernando Charrua, numa conversa particular. Então é um bufo. Porquê? O doutor vem para a praça pública dizer que há advogados que fazem crimes, que praticam não sei o quê, que fazem não sei o que para combater os maus advogados que há dentro da classe. Para combater os maus advogados que há dentro da classe, que sempre os ouve. E você sabe disso. Toda a gente sabe disso. Estão presos. Não é que não. Escute, os órgãos disciplinares estão a funcionar. Estão a funcionar. Estão advogados presos, estão advogados fugidos do país. E esse facto, e o silêncio sobre esses factos, é que lança a ignomínia sobre a classe. É preciso saber que nós, na Ordem dos Advogados, denunciamos muito pelo nome da sua classe. Isto é a sua opinião. Você é que poderia também fazer um pouco melhor, talvez melhor jornalismo do que o que faz aqui. Ouvi-lo assim, você está aqui sistematicamente a fazer acusações, você está aqui a fazer um julgamento disfarçado de entrevista, que é o seu estilo, não está a fazer perguntas. Você não fez perguntas, você fez afirmações e condenações sumárias. Isto é o péssimo jornalismo que você faz. É o péssimo jornalismo que você faz. O seu jornalismo, enquanto era jornalista, é que eu não conheço. Não, olha, eu conheço o seu pelos piores motivos. Pelos piores motivos. Fazer julgamento a prevalecer-se da função e do poder que tem aqui e fazer julgamentos sumários sobre as pessoas. Isso é um jornalismo péssimo, isto não é informação, é como você tem opinião a mim. Isto que você está a fazer aqui, este espetáculo degradante, que eu vim aqui comprovar pessoalmente, é um espetáculo degradante para a informação e dá uma má imagem dos bons profissionais cá nesta casa, uma má imagem dos bons profissionais cá nesta casa, pode continuar a fazer esse jornalismo, que é um jornalismo que envergonha em Portugal os verdadeiros jornalistas, percebe? E você não tem autoridade nenhuma para emitir os juízos de opinião que emite sobre o que passa na Justiça. Quando se denunciam a miséria que vai na Justiça, a podridão que vai na Justiça, e quando se denunciam os casos da advocacia, você não tem a legitimidade de fazer o tipo de jornalismo que faz. É uma vergonha e devia ter vergonha. Você viola diariamente, você viola sistematicamente, não tenho faca nem queijo na mão, isso é a ignorância sua, porque os órgãos disciplinares da Ordem são totalmente independentes. Pode fazer o que quiser. Não posso fazer o que quiser. A Ordem tem. E se quiser fazer uma entrevista decente e não julgar pessoas sumariamente, que é o que você faz aqui. Não, o que você faz aqui é julgar pessoas, manipulando factos, truncando afirmações, truncando o discurso das pessoas. O que você faz aqui, digo-lhe uma coisa, eu dou a cara, sempre dei, por aquilo que afirmo, e tinha vergonha de fazer o que você faz como jornalista. Nunca fiz isso. Tinha vergonha. O que você faz aqui é violar todos os dias, de forma sistemática, o seu código deontológico, que duvido que o conheça. Percebe? Duvido que o conheça. Violar sistematicamente o código deontológico do jornalismo. E você devia ter vergonha, e quem apoia aqui devia ter vergonha, porque esta estação merecia uma jornalista com mais respeito pelas regras deontológicas do jornalismo.
porque o texto do artigo que faz é um comentário às decisões judiciais e a um despacho até de uma procuradora que denuncia um conjunto de práticas tidas por incorretas e anómalas. Deixe-me fazer-lhe esta pergunta. O que Rogério Alves está a dizer é que não gostou de ver o bastonário e a Ordem, ou seja, todos os advogados, juntarem-se às críticas da campanha negra que é feita contra José Sócrates. Desculpe, eu não me juntei a nenhuma campanha negra, eu limitei-me não, o senhor acusa, e a citar... O senhor dá a entender que há, de facto, uma campanha negra. Aliás, um dos entretítulos, deixe-me terminar, um dos entretítulos é denegrir a imagem de José Sócrates. Está no despacho da Procuradora, Rodrigues Guedes Carvalho, está no despacho da Sra. Procuradora Inês Bonina, essa referência que está no artigo entre aspas. Eu estou a citar sim, mas o senhor, quando chama para entretítulo do seu próprio artigo, quer dar relevância a este facto. É uma expressão da senhora Procuradora referindo-se a um deputado do PSD, que é em relação ao qual a senhora Procuradora admitiu que tivesse interesse em denegrir a imagem de José Sócrates. Mas o tempo qual é o problema disso? Mas o tempo e o modo, como lhe chamou o Rogério Alves, deste seu artigo, não vem um bocadinho como... Até o bastonário da Ordem dos Advogados está ao lado de José Sócrates na sua defesa neste caso? Ouça, as interpretações ficam com quem as faz. O meu compromisso é com a verdade. E isto é demasiado grave o que se passou. Mas é grave porque há o nome de um primeiro-ministro? Desculpe, seja o primeiro-ministro, seja o mais humilde e anónimo dos cidadãos suspeitos de crimes ou envolvidos em processo. Teria dado o tamanho deste artigo e a capa do Boletim da Ordem se fosse um qualquer anónimo cidadão? Já escrevi. Mais extenso sobre outros cidadãos. Já escrevi, porque a gravidade não está em ser o suspeito A, B ou C, está nos métodos que foram utilizados. Aliás, eu não percebo porque esta polémica, qual é a notícia disto, qual é o âmago desta notícia e desta controvérsia? É eu ter opinião? A mim, deixe-me dizer, é eu ter opinião e escrever um artigo? Mas ou ainda é não as explicou verdades qual é a que lá mais-valia deste artigo no Boletim da Ordem neste momento? Mas o que é que lhe preocupa a si, a mais-valia e o Boletim da Ordem? Isso é uma questão interna da Ordem. É por isso que eu estou aqui a dialogar convosco? Ou é porque eu denunciei que houve todo um conjunto de circunstâncias que podem configurar uma espécie de conspiração? É isto que deve estar em causa. Agora, parece-me que há... Mas o senhor está a fazer algum processo de intenções em relação à Polícia Judiciária? Em relação de maneira nenhuma. Se o há, o senhor faz aqui um ataque... Faz um ataque à Judiciária, ao método utilizado pela Judiciária. Eu não faço nenhum ataque. Eu não fiz nenhum ataque. Eu limitei-me a citar um despacho de uma Procuradora. A citar fala em cultura de irresponsabilidade. Um deputado do PSD, à Assembleia da República, com um deputado do CDS a uma Assembleia Municipal, saiu dali daquele caldo político-jornalístico, saiu dali um processo de free-pod. Eu, como bastonário da Ordem dos Advogados, tenho as mais graves preocupações sobre esse assunto. O meu objetivo, e seja ele qual for, seja em que momento for, é defender o Estado de Direito e a legalidade democrática. E tenho pena que não tenham feito isto e que ninguém se parece que se sinta preocupado com isso. Mas mesmo que isso possa causar algum incómodo profundo, enfim, entre os advogados, que a sua frontalidade, pelo menos, seja confundida com a tal posição política que não agrada aos advogados? Eu responderei sempre respondi pelas minhas atitudes, pelo que disse e pelo que faço, e sempre responderei perante os advogados, perante o meu país, perante as autoridades, perante quem quiserem. Digam isto é verdade ou é mentira? Se é verdade, porque é que isso não foi referido na comunicação social? Se é mentira, então acusem-me, então condenem-me e metam-me na cadeia. Estou à vontade. O problema é este, é que as verdades incomodam muita gente. Seja quem for, seja o engenheiro Sócrates, seja o Presidente da República, seja quem for, eu não estou a defender pessoas, estou a defender princípios do Estado de Direito. Estou a defender regras do processo penal. Ir denegrir a imagem de Sócrates está lá no despacho da Sra. Procuradora, em que eu me baseei. Admitiu que um dos participantes, justamente por ser opositor político do principal denunciado, que era na altura o ministro, o secretário de Estado, o secretário-geral do PS, tivesse interesse em denegrir publicamente a sua imagem, por razões políticas. Quem o escreve é a senhora Procuradora Inês Bonina. Que esta investigação está inquinada desde o princípio. Nasceu inquinada. Houve muitas investigações que nasceram inquinadas. No processo Casa Pia, que acabou arquivado. Relativamente, pretendeu aos políticos que se queria incriminar.
Acabaram todos, incluindo um que esteve preso preventivamente. Mas o processo não acabou. Não, claro, mas prosseguiu depois. Ou seja, no processo Casa Pia havia abusos sexuais, abusos sexuais de crianças e conhecidos aqui em Lisboa, nos mais variados meios, havia décadas. Desde os anos 70 ou os anos 60. E mais ainda, algumas das pessoas que apareceram associadas à denúncia foram as mesmas que nos anos 80 puniram, porque eram membros do governo e tinham responsabilidades na Casa Pia, puniram as pessoas que denunciaram os abusos sexuais. Havia pessoas que trabalharam na Casa Pia ou em instituições da Casa Pia durante mais de 10 anos. Também considerou que o processo Casa Pia tinha tido como móvel, para utilizar um termo... Não foi essa a expressão que eu utilizei. Mas nasceu na altura... Nasceu para decapitar uma direção do Partido Socialista. E decapitou porque envolveu a liderança do PS. Chegou a que pretendeu-se quase a dada altura envolver... esse foi o objetivo. Não digo que seja o único objetivo. O que eu sei é que o processo nasceu quando houve políticos, quando se pretendeu envolver políticos. Se não fosse isso, se calhar ainda hoje não havia processo Casa Pia, como não houve antes. E têm como um objetivo único decapitar lideranças políticas do Partido Socialista. Não. Aqui não é isso, não é aqui. Aqui no caso nasceu, não disse isso, disse... Mas sugere isso? Não sugiro nada. Cada um pode tirar, como eu tiro, conclusões, mas isso é subjetivo. Agora, eu já tomei partido a favor de pessoas. Eu ainda aqui há tempos fui à cadeia visitar um preso, o Mário Machado. E fui, e de alguma forma, apoiá-lo, porque ele estava preso, mal preso, preventivamente, em função da legislação em vigor em Portugal, em função das garantias dos arguidos, independentemente das opções dele, das razões porque ele estava preso, das razões que levaram. Eu tomei posição no Algarve a favor da Leonor Cipriano, porque não posso consentir que em processo penal uma pessoa seja interrogada durante horas e horas, pela noite dentro, nas instalações de uma polícia, sem a presença do advogado, e saia de lá diretamente para um estabelecimento hospitalar naquele estado em que ela saiu. O senhor querer fazer doutrina contra, vamos lá ver, o processo judicial em geral, com base num caso concreto? Não, Mário Coelho, o processo judicial é assim, há milhares e milhares de processos judiciais. Mas aqui aponta a um caso concreto. Há milhares e milhares de processos judiciais que correm a sua tramitação normal. E contra esses não há nada a dizer, nem a escrever, nem nada. Agora, quando um processo judicial começa com reuniões entre polícia judiciária, jornalistas, políticos da oposição, para visar especificamente um político, eu desconfio. Ouvidos nisso, que era um membro da Assembleia Municipal de Alcochete, que pertencia à coligação que estava no governo. O engenheiro Sócrates era o principal adversário dessa coligação, tanto que até a derrotou. Havia essa percepção. Porquê é que a carta terá sido anónima? Para mim só há uma razão. É justamente para ocultar a condição de político opositor do engenheiro Sérgio, porque descredibilizava o depoimento dele como testemunha. Porque não havia nada, tanto que não havia nada que o impedisse de fazer a denúncia, que ele hoje assume a posição processual de assistente. E deu a cara, sem quaisquer consequências. Mas o que é que estavam a fazer nas reuniões com os investigadores? Então investiga-se em Portugal, faz investigação criminal chamando de jornalistas. E ainda por cima, se os jornalistas soubessem alguma coisa, mas não. Eles, antes do caso, não noticiaram nada e depois noticiaram só as diligências processuais. Só aquilo que os investigadores lhe deram. Portanto, dá a ideia que os jornalistas estavam aqui como uma peça, um instrumento da investigação para conseguir efeito. Porque esta promiscuidade é que é danosa para a sociedade democrática e para o Estado de Direito. É que muitas peças jornalísticas, às vezes, são feitas, se calhar, de propósito, para terem efeitos processuais. E muitas diligências processuais, às vezes, são feitas unicamente para visar efeitos mediáticos e políticos e, consequentemente, políticos. E isto é que devemos chamar a atenção. Esta promiscuidade muito clandestina, subterrânea, que existe entre maus investigadores, como é o caso, entre maus jornalistas, deve ser combatida e deve haver órgãos do próprio jornalismo para combater esta situação. É o mesmo que acontece noutros processos que eu denuncio. Eu aqui há uns anos denunciei uma ilegalidade relativamente ao empresário do Norte, que era a coisa, na altura era o homem mais antipático do país, que era um senhor, Manuel Macedo, que era presidente de uma associação de Portugal-Indonésia, que era contra Timor, naquela posição. Depois prenderam lá por uma coisa qualquer, nem sei, nunca sou, e esteve não sei quantas horas, além do prazo legal, sem ser presente a um juiz. E depois parece que tinha sido engano. Ou seja, independentemente das pessoas, seja o Sr. Manuel Macedo a favor da Indonésia, seja o Mário Machado, skinhead, extrema-direita, racista, seja a Sra. Leonor Cipriano no Algarve, seja quem for. As regras no processo penal democrático é para cumprir. E isto, seja relativamente a quem for. Seja o homem mais poderoso,
seja a pessoa mais humilde e mais anónima. Eu intervim, e muitas vezes devemos meter as mãos na sujidade das coisas e da vida para retirar de lá o diamante precioso, sujo, que lá está, que é a verdade.